Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, parte 16, capítulo 154. A refeição terminou rapidamente. Anko entrou em depressão, cancelando sua sessão de compras depois do jantar com Kurenai e indo direto para o campo de treinamento. Então iremos, Naruto, disse Tachibana. Tudo bem, até amanhã, Tachibana. Depois de combinarem um horário e local para se encontrarem no dia seguinte, Tachibana levou Kurenai para casa. A jovem criada Yakumo abriu a porta alegremente e correu imediatamente quando viu Kurenai. Kurenai-san. Olá Yakumo, você pode preparar um chá para nós, disse Tachibana, revirando os olhos. Ele sentia que Yakumo tinha passado a ver Kurenai como uma figura materna, o que o deixava exausto todas as vezes. Entendido. Yakumo também revirou seus olhos encantadores. Depois de passar tanto tempo juntos, ela já conhecia muitos dos hábitos de Tachibana. Por exemplo, todos os dias depois do almoço, ele vinha ao quintal para tomar um chá quente e tirar uma boa soneca aproveitando o vento e o sol. No entanto, o sol estava um pouco fraco hoje. Ainda assim, Tachibana assumiu seu lugar de costume, e Kurenai se juntou a ele. Yakumo levantou a cabeça e franziu a testa ligeiramente. Ela pegou uma prancheta e, com suas excelentes habilidades artísticas, rapidamente esboçou todo o cenário do pátio. Com uma pincelada, ela varreu as nuvens escuras do céu, projetando novamente a luz quente do sol sobre o quintal. Para tornar o ar mais refrescante, Yakumo também pintou algumas brisas. Tachibana, que estava gostando, rolou confortavelmente. Kurenai pareceu atordoada. Uau, é assim que o Kekkei Genkai, do clã Kurama, deve ser usado? Yakumo, você não acha que está mimando ele demais? Disse ela, parecendo um pouco ciumenta. Não de Yakumo, mas de Tachibana. Afinal, ela deveria ter mais prioridade, já que conheceu o seu primeiro. Yakumo sorriu de forma fofa. Hehe, é minha responsabilidade cuidar da vida diária do Tachibana. Vamos, Kurenai-san, vamos conversar ali. Com medo de perturbar o sono de Tachibana, Yakumo arrastou Kurenai para o outro lado. Eles conversavam em voz baixa com risadas ocasionais. O tempo passou lentamente e à medida que a noite se aproximava, Hinata e Ino também chegaram. Era raro que uma multidão dessa se reunisse, então Tachibana simplesmente foi até o clã Hyuga e pegou a eufórica Nabi, para desgosto de Yashi. A família se reuniu para um grande jantar. Se ao menos Koyuki e Temari estivessem aqui, suspirou Tachibana, olhando para o grupo animado ao redor da grande mesa. Kurenai lançou-lhe um olhar significativo, mas não disse nada. A pequena Nabi comeu bocados de arroz com raiva. Por que há tantas garotas? O grupo discutiu a próxima missão da Tachibana em 2 dias. Em relação à deserção de Sasuke, exceto pelos membros do time 7, os outros não se importaram muito com isso. Cada um tinha suas próprias escolhas e, sendo de famílias importantes, eles entendiam desses assuntos. Por vingança, tais ações não eram consideradas muito extremas. Claro, isso era sobre Sasuke pessoalmente. Para Konoha não foi algo glorioso. Tudo tem 2 lados. O veneno de uma pessoa era o mel de outra. O que Tachibana precisava fazer era manter toda a doçura para seu próprio povo e enviar todo o sofrimento para o inimigo. Depois do jantar, a conversa ficou mais animada, voltando-se para tópicos normalmente discutidos entre mulheres. Eles decidiram passar a noite em vez de voltar para casa. Tachibana foi levado para o quarto de hóspedes, o que o deixou um pouco atordoado. Essas mulheres estavam planejando abandoná-lo? Na manhã seguinte, Tachibana foi primeiro à base da Anbu. Embora ocupasse o cargo de capitão da Anbu, ele normalmente não se preocupava com os assuntos deles. Hoje, porém, ele fez uso de sua autoridade. Qual de vocês é proficiente no estilo do vento, e tem um bom conhecimento da transformação da natureza? Ele olhou para as poucas equipes à sua frente que não tinham tarefas naquele dia. Vários Anbu mascarados se entreolharam e um deles deu um passo à frente. Tachibana-san, meu estilo do vento é aceitável. Ah, gato. Então venha comigo. Tachibana reconheceu seu subordinado direto, Yugal, com uma máscara de gato. Os dois trabalharam juntos com frequência nos últimos 2 anos. O estilo do vento de Yugal era realmente bom, tornando-a adequada para essa tarefa. Como Naruto queria aprender o Arasen Shuriken, dominar a transformação da natureza do chakra era o passo mais básico. Na verdade, Azuma seria o candidato mais adequado. Mas Azuma sabia sobre o relacionamento de Tachibana e Kurenai há algum tempo, e isso o deixou em conflito. Ele não esperava perder para um adolescente e ainda estava em um estágio de dúvida, afogando suas mágoas no álcool diariamente. Tachibana não se deu ao trabalho de procurá-lo. Chegando ao campo de treinamento, eles encontraram Naruto já lá. Os dois foram direto ao ponto. Naruto, você entende a natureza dos chakras? Naruto assentiu. Ele ainda se lembrava da primeira vez que Tachibana usou o Ishidori, e como ele queria aprender também. Mas Tachibana lhe disse que ele não possuía o chakra da natureza relâmpago, o que o decepcionou por muito tempo. Durante suas viagens, Jiraiya o ajudou a testar sua natureza, que acabou sendo vento. Tachibana estendeu a mão e formou um Rasengan. Este é o Rasengan, básico, que envolve apenas a manipulação da forma dos chakras. Enquanto falava, ele o infundiu com a transformação da natureza do vento. O Rasengan mudou sutilmente, girando em alta velocidade e emitindo um zumbido agudo. Bordas afiadas se formaram ao redor dele, fazendo parecer uma shuriken gorda. Este é estilo do vento, Rasengan, ponto. Os olhos de Naruto brilharam. Que força de corte poderosa! Sim, a natureza do vento é a nitidez.
Tachibana dissipou o chakra e introduziu Yugal. Esta será sua professora pelos próximos dias. Ela lhe ensinará a dominar a transformação da natureza dos chakras. Você pode simplesmente chamá-la de Yugal Sensei. Yugal Sensei, prazer em conhecê-lo, disse Naruto educadamente. Ela assentiu com a cabeça. Olhando para o terreno vazio ao redor deles, Tachibana pensou que faltavam alguns materiais didáticos. Estilo terra, parede de fluxo de terra. Estilo água, técnica da bacia em cachoeira. Estilo madeira, técnica de ponte de madeira. Uma pequena cachoeira simples foi construída rapidamente. Quando você conseguir dividir a cachoeira, tente adicionar o chakra do vento ao seu Rasengan. Naruto assentiu, indicando que entendia, mas fez outra pergunta. Tachibana, já faz alguns dias que descobrimos o espião do Orochimaru. Não vamos perder por causa do meu treinamento, certo? Sasuke era o que estava em primeiro lugar em sua mente. Se encontrá-lo fosse demorar por causa do treinamento, ele preferiria adiar por um tempo. Tachibana balançou a cabeça. Não, coloquei um selo, Deus voador do trovão e perto dali. Podemos chegar lá num instante. Naruto ficou aliviado. É hora de Naruto enfrentar alguns contratempos novamente. Tachibana pensou consigo mesmo. Ele percebeu que, embora o desejo de Naruto de se tornar mais forte existisse, não era forte o suficiente. Ele precisava ser estimulado por seu rival atual, que o superava. Capítulo 155. 2 dias se passaram num piscar de olhos. Naruto usou o método de treinamento Clone das Sombras, como antes. Centenas de clones de Naruto praticaram a transformação da natureza do chakra juntos, atordoando Yugal diretamente. Quando um clone das sombras se dispersa, todo o seu esgotamento e memórias retornam ao corpo original. Um impacto muito grande de uma só vez poderia definitivamente sobrecarregar o corpo de um ninja. Foi por isso que a E-técnica dos múltiplos clones das sombras era um jutsu proibido, enquanto a E-técnica dos múltiplos clones das sombras, básica, não era. Está tudo bem mesmo? Yugal perguntou a Tachibana, preocupada que ele pudesse se machucar sob sua supervisão. Não se preocupe. Não há muitos que conseguem treinar dessa maneira, mas Naruto é um deles, respondeu Tachibana, despreocupado. A linhagem Uzumaki de Naruto e sua constituição mental única o qualificaram para esse método de treinamento. Vendo que Tachibana não tinha objeções, Yugal teve que aceitar. Em apenas 2 dias, Naruto levou seu domínio do chakra da natureza do vento a um alto nível. Ele ficou aquém do objetivo de Tachibana de cortar a cachoeira. No entanto, eles estavam programados para partir no dia seguinte para encontrar o espião de Sasori. Então Tachibana interrompeu o treinamento de Naruto. Quando os dois saíram do campo de treinamento, eles encontraram Sakura esperando lá. Há algo errado? Tachibana perguntou, olhando para Sakura. Ela deveria estar de plantão no hospital de Konoha naquele momento. Ela havia abandonado seu próprio mentor? Tachibana-san, Naruto me disse que você vai encontrar Orochimaru amanhã. Pode me levar com você? Sakura parecia esperançosa, querendo conhecer Sasuke também. Tachibana olhou desamparado para Naruto. Era óbvio quem havia vazado essa informação. É Tachibana, deixa Sakura vir também. A determinação dela em trazer o Sasuke de volta é definitivamente tão grande quanto a minha. Naruto interrompeu. Naruto, isso não é uma reunião do time 7. Estamos procurando Orochimaru, não Sasuke, explicou Tachibana. Sakura não participa de missões de combate há 2 anos e agora é apenas uma ninja médica comum. Preciso protegê-la além de lutar contra um Sannin? Tachibana não tinha planos de deixá-la participar. Olhando para a garota abatida, Tachibana disse seriamente. Não tente impressionar Sasuke apenas com palavras. Você nem imagina o fardo que ele carrega. Como alguém consumido pela vingança poderia entender o amor de uma jovem? Se ela realmente se importasse com ele, ela esperaria que ele completasse sua vingança e o seguiria, ou se juntaria a ele em sua vingança. Sakura claramente só tinha a primeira opção. Naruto coçou a cabeça, percebendo que Tachibana tinha razão. Orochimaru era realmente uma pessoa muito perigosa. Sakura, espere eu trazer Sasuke de volta. Eu prometo, declarou Naruto. Ao ouvir isso, um sorriso apareceu no rosto abatido de Sakura. Então estou contando com você, Naruto. Após essa troca, os dois retornaram para suas respectivas casas. No dia seguinte, quando Naruto viu a outra integrante da equipe que Tachibana havia mencionado, ele percebeu que não a conhecia. Tachibana, quem é? Yakumo Kurama, minha subordinada direta. Ela é especialista em genjutsu. Yakumo sorriu e os cumprimentou, animado. Esta foi sua primeira missão com a Tachibana. Com a técnica do Deus Voador do Trovão, os 3 chegaram rapidamente às coordenadas mais próximas da ponte Tenchi. De lá, levou meio-dia para chegar ao destino. Yakumo, vou te dar as informações sobre Sasori. Você é responsável pelo nosso disfarce, instruiu Tachibana. Entendido, Tachibana-san. Tachibana compartilhou a aparência e os padrões de fala de Sasori com Yakumo usando o genjutsu do Sharingan. Logo ela estava desenhando vividamente em seu bloco de desenho. Uma pequena figura vestida com uma túnica da Akatsuki com fundo preto e usando um chapéu apareceu diante deles. Naruto ficou atordoado com o Sasori que apareceu do nada. Isso é algum tipo de jutsu? É possível criar um ninja apenas desenhando? Yakumo explicou com um sorriso. Este é meu Kekkei Genkai? Ele só é útil como suporte. Sua eficácia em combate é muito baixa. Você não precisa lutar. Apenas atraia-os para fora, disse Tachibana. Naruto, esconda-se aqui e espere meu sinal para entrar.
Depois que Tachibana deu suas instruções, seu corpo rapidamente encolheu e deslizou para dentro das mangas largas do avatar pintado. Essa era uma habilidade de Sukuna Ikona, que podia encolher seu corpo a um estado minúsculo. Dois penhascos íngremes conectados por uma longa ponte de madeira criavam um cenário perigoso. A ponte Tenchi, fiel ao seu nome, levava ao céu se fosse atravessada, ou ao inferno se caísse. À medida que o meio-dia se aproximava, uma figura com um chapéu de abas largas surgiu do outro lado da ponte. Vamos, Yakumo. Sim. Com o sino no chapéu tilintando, Sasori caminhou lentamente em direção ao centro da ponte. Faz um tempo, Sasori-san. O espião finalmente se revelou, cabelos grisalhos e óculos brilhantes. Era Kabuto Yakushi. Yakumo não conhecia Kabuto, mas Naruto estava animado. Não foi Kabuto quem fez o exame Chunin com ele antes, e depois foi revelado que ele era o espião de Orochimaru? Por que ele era o espião de Sasori agora? Esse cara era tão complicado. Faz uns 5 anos, refletiu Kabuto. Como você tem estado? Enquanto conversavam, uma cobra sombria emergiu dos pés de Kabuto, tentando estrangular Sasori sorrateiramente. Sasori, no entanto, permaneceu indiferente. Truque tolo, Orochimaru. Ao ver Orochimaru aparecer atrás de Kabuto, Tachibana não se escondeu mais e voltou ao seu tamanho normal. Claramente, Kabuto havia se libertado do controle de Sasori, e dessa vez eles deliberadamente atraíram Sasori para matá-lo. Foi uma colisão de conspirações. O corpo de Sasori se transformou em uma massa de tinta colorida, espalhando-se pelo chão. Eu realmente pensei que fosse o Sasori. Kabuto ficou atordoado. Eu não esperava que Konoha prestasse tanta atenção em mim, a ponto de mandar você, Tachibana-kun, me encontrar. Tsunade realmente não demonstra misericórdia com seus antigos companheiros. Orochimaru ficou surpreso no início, mas rapidamente recuperou a compostura. Naruto também pulou. Yakumo, sendo um tipo de suporte, encontrou uma posição mais escondida e continuou a espreita. Onde está Sasuke? Devolva-o. Naruto gritou com grande raiva não disfarçada. Chakra fervia em seu corpo, seus olhos mais uma vez se transformando nas pupilas verticais da Kyuubi. Era possível ver o quanto o sujeito estava agitado. Nada aconteceu ainda, e ele já estava se transformando. Uma cauda de chakra também se formou lentamente atrás dele. Ventos fortes sopravam ao redor deles, quebrando até mesmo as tábuas de madeira da ponte. Kabuto levantou a mão para se proteger, chocado. O Jinchuriki da 9 caudas era muito forte. Orochimaru permaneceu impassível, mas os cantos de sua boca mostravam um toque de sarcasmo. É só isso? Naruto Uzumaki, você é muito inferior ao Sasuke. Capítulo 156. Ponte Tenchi. As palavras de Orochimaru agiram como um catalisador, intensificando a fúria de Naruto. Bolhas apareceram e outra cauda surgiu atrás dele novamente. Estilo madeira. Técnica da prisão de madeira? Tachibana ficou um pouco descontente. Suas mãos formaram um selo, e uma enorme prisão de madeira emergiu, prendendo os 4 juntos. Um grande número de cipós surgiu no chão, prendendo Naruto e Kabuto firmemente. Orochimaru, no entanto, transformou-se em uma cobra e escapou agilmente. O chakra no corpo de Naruto foi rapidamente contido, e o chakra da Kyuubi foi rapidamente afugentado. Desculpe, Tachibana, Naruto recuperou a compostura. Tachibana acenou com a mão como se estivesse acostumado a isso. Tachibana-san, não tenho nada a ver com isso, por favor me ajude. Suor frio escorria da testa do Kabuto amarrado, e a perda de chakra deixou sua voz um pouco fraca. Orochimaru, eu sei que você tem uma maneira de escapar, mas você não vai desistir de um subordinado tão útil quanto Kabuto, vai? Tachibana ignorou Kabuto e olhou para Orochimaru, que olhava para a prisão de madeira com espanto. Vitalidade exagerada, essa supressão de chakra. Tachibana com o seu estilo madeira é o verdadeiro estilo madeira. Falando com entusiasmo, sua longa língua começou a se mover novamente. Se não fosse por sua falta de força, ele realmente queria levar Tachibana de volta e estudá-lo. Como Deus o favoreceu, permitindo que existisse no mundo uma pessoa tão forte que reunia os 2 poderes dos Uchiha e Senju. O coração de Orochimaru se agitou ao pensar em sua última dádiva. Aquelas criaturas brancas que ele tinha em mãos, como corpos sábios inferiores, o fizeram ver infinitas possibilidades. Como pesquisador ele foi verdadeiramente abençoado. Mas ele voltou sua atenção para o assunto em questão por enquanto. Tachibana-kun, desta vez, o motivo de você ter vindo é para conhecer o Sasuke, certo? Não tem problema, você pode conhecê-lo. Afinal, o Sasuke veio até mim. Eu não o trouxe. Naruto não estava mais feliz. Bastardo, foi você quem mandou aqueles caras levarem o Sasuke embora. Orochimaru sorriu com desdém. Uzumaki Naruto, você deve estar bem ciente da situação original. Já que é esse o caso, não diga essas palavras infantis na minha frente. Afinal, Sasuke cortou todos os laços entre ele e Konoha com as próprias mãos. Você estava lá e testemunhou. Naruto ficou sem palavras agora. Quando os últimos movimentos dele e de Sasuke colidiram, Naruto se lembrou claramente da determinação em seus olhos. E como a cobra disse, Naruto estava muito claro sobre a determinação de Sasuke de ir embora sozinho, ele estava apenas se agarrando a qualquer coisa. Faça sua oferta. Tachibana não se abalou. Orochimaru já estava falando há muito tempo, devia haver um propósito. É muito simples. Você pode encontrá-lo, mas se Sasuke-kun não quiser ir com você, Konoha deixará de interferir conosco pelos próximos 6 meses.
Para ser preciso, contanto que você não apareça na minha frente, os outros estão livres para fazer o que quiserem. Essas palavras foram muito ousadas, sem levar em conta o shinobi de Konoha, exceto Tachibana. Tachibana assentiu. Ok, vou voltar e encontrar Jiraiya para me substituir. Orochimaru, tosse, tosse. No final, Tachibana concordou com as condições de Orochimaru. E Akuma então saiu e se juntou a eles. Quando a viu, Orochimaru de repente se interessou novamente e sorriu maliciosamente. Este é o usuário do Kekkei Genkai do clã Kurama. Antes que ele pudesse terminar de falar, uma enorme bola de energia azul apareceu para ajudá-lo a se acalmar. Se você não for honesto, farei com que você não consiga fazer nenhuma pesquisa pelo resto da vida. As palavras casuais de Tachibana fizeram Orochimaru suar. Algum tempo depois, várias pessoas chegaram a uma floresta montanhosa inacessível. Estrondo. Kabuto formou alguns selos, e a montanha coberta pela ilusão começou a tremer, revelando uma passagem com densos talismãs de detonação. Você é realmente cuidadoso. Olhando para a caverna escura, Tachibana fez beicinho. Dizia-se que um coelho astuto tinha 3 cavernas para escapar, mas comparado à cobra Orochimaru, esse era apenas um número pequeno. Quantas bases secretas ele tinha no mundo ninja? Tachibana temia que nem o próprio Orochimaru soubesse dizer. Entrando na passagem secreta escura, Yakumo ficou um pouco assustada quando viu as chamas bruxuleantes das velas na parede e se aproximou de Tachibana. Percebendo a condição da garota, Tachibana segurou gentilmente sua pequena mão. Yakumo ficou atordoado por um momento, depois sorriu. Logo, várias pessoas chegaram a um salão de pedra maior. Logo acima do salão de pedra, havia uma enorme estátua de cobra. Uma figura estava sentada nos degraus de pedra abaixo. Ele apoiou a cabeça em uma das mãos e seus olhos estavam fechados. Orochimaru, você demorou muito. Você não disse que queria praticar contra mim hoje? O tom impaciente fez Tachibana quase rir alto. Finalmente, encontrei você, Sasuke. Sasuke, que estava fechando os olhos, os abriu. Naruto e Tachibana também vieram? Yakumo olhou para trás de Tachibana e sentiu que a pessoa à sua frente era muito perigosa. Sasuke, volte para Konoha comigo. Esse tal de Orochimaru está conspirando contra você. A vovó Tsunade não vai perseguir sua identidade como traidora, não se preocupe. E podemos reformar o time 7. Naruto ficou muito animado e correu para o lado de Sasuke, abrindo a boca para falar casualmente como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, a imunidade de Indra à persuasão de Ashura era muito alta. Orochimaru apenas sorriu alegremente e não o impediu. Levantando-se da plataforma de pedra, o rosto de Sasuke apareceu sob a luz pela primeira vez. Comparado a 3 anos atrás, ele estava mais bonito e mais indiferente. Ele passou os braços em volta dos ombros de Naruto de forma ambígua e disse suavemente: o vínculo entre mim, você e Konoha foi cortado há 3 anos, Naruto. Naruto cerrou os punhos e apertou o braço de Sasuke, com seu chakra fervendo. Ficou claro que ele estava muito agitado quando o chakra da 9 caudas começou a aparecer. Se for esse o caso, então me derrote primeiro. Eu vou te nocautear e te levar embora. Sasuke ativou seu 3 Tomoe Sharingan. Naruto, neste dia, meus olhos podem ver a fonte do seu poder. Com um flash de luz vermelha, o poder da Kyuubi dentro de Naruto foi cortado. Naruto ficou atordoado. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Sasuke realmente entrou em seu corpo e extinguiu o poder da 9 caudas. Dando um tapinha em Naruto, que parecia um homem de madeira, Sasuke o empurrou para o lado e olhou para Tachibana, que estava observando em silêncio. Tachibana, vou usar você para medir minha força. Tachibana sorriu. Itachi não conseguia me vencer há 3 anos. Você acha que consegue agora? À primeira vista, Orochimaru havia cumprido seu papel muito bem, e parecia que Sasuke havia contraído sua doença mais uma vez. Tachibana iria arrancar isso dele mais uma vez. Sasuke não deu valor a isso. Se eu derrotar você, poderei matar Itachi. Ok, também estou curioso para saber o quanto você melhorou. Você ficou louco de novo, Emo. A menção de Emo despertou memórias de Sasuke de muitos anos atrás. Toda vez que ele falhava em desafiar Tachibana, o outro dizia com um sorriso: Emo, você ainda está muito atrás, e então ia embora. Seu rosto inicialmente indiferente se desfez instantaneamente, e uma camada de raiva imediatamente tomou conta dele. Irritado, ele realmente atacou diretamente. Estilo fogo, técnica da grande bola de fogo. Capítulo 157. Estilo de fogo, técnica da grande bola de fogo. Essa era uma habilidade essencial para o clã Uchiha. Se alguém não conseguisse aprender esse ninjutsu, ficaria envergonhado de dizer que seu sobrenome era Uchiha quando saísse. Até Obito dominou esse ninjutsu muito cedo. Já disse o suficiente. Comparado com o original, o atual estilo de fogo de Sasuke era, sem dúvida, muito mais maduro. Estrondo. A base secreta meticulosamente administrada do pobre Orochimaru foi queimada diretamente por uma bola de fogo. Entretanto, olhando para o jeito que ele não se importava, ficou claro que ele não se sentia mal, mas sim preocupado com a segurança de Sasuke. Tachibana, com crianças não são sensatas e podem cometer erros, então não brinque muito sério. Ao mesmo tempo em que falava, ele estava secretamente se preparando para salvar Sasuke a qualquer momento. Tachibana sacou sua espada com as costas da mão e estava prestes a golpear a grande bola de fogo, mas sentiu algo vagamente em seu coração. Rasgar. Foi somente quando as chamas se aproximaram muito que a espada o cortou.
Sasuke franziu a testa. A enorme bola de fogo bloqueou a visão de todos, e ninguém viu que Tachibana agarrou um pergaminho no momento de separar a bola de fogo. Mas ninguém viu isso. Yakumo, leve esse idiota embora. Eu vou brincar com o emo. Olhando para Naruto, que ainda estava tolamente perdido em dúvidas, Tachibana pediu diretamente a Yakumo para tirá-lo do campo de batalha e disse com um sorriso. Sasuke também contraiu o canto da boca. Você pode parar de me chamar assim? No entanto, ele também queria ter uma boa luta com Tachibana para ver até onde havia chegado. A chamada arrogância de agora era toda falsa. Sasuke deixou bem claro que sua força atual não era páreo para Tachibana. O propósito da bola de fogo era simplesmente completar a transação combinada. Esse cara é um monstro. Como posso me comparar a ele? Nesse momento, a caverna foi aberta com uma explosão, deixando um grande buraco, e Tachibana saiu instantaneamente. Para não ficar para trás, Sasuke o seguiu, e seu corpo já estava coberto com inúmeras marcas de maldição. Olhando para a espada Kusanagi atrás dele, Tachibana ergueu as sobrancelhas. Vamos começar com Taijutsu. Vou te dar uma aula hoje. Sasuke bufou friamente e sacou a espada Kusanagi em um instante e atacou, com uma forte corrente de raios fluindo dela. Diante do ataque de Sasuke, Tachibana esticou o dedo indicador direito e bateu levemente. Jin! Sob os olhares horrorizados de todos, a espada Kusanagi foi realmente parada. A velocidade é um pouco mais lenta e o chakra não é forte. Parece sofisticado, mas é inútil contra um oponente realmente forte. Tachibana comentou lentamente e então chegou a uma conclusão. Use menos, caso contrário, a dependência excessiva pode levar à sua ruína. Droga! Os olhos de Sasuke se arregalaram. Você acha que todo mundo é como você com um corpo de monstro? Orochimaru já havia lhe dito que Tachibana, que havia despertado o estilo madeira, tinha um físico extremamente poderoso, ainda mais aterrorizante do que uma besta com cauda. Você ainda não está satisfeito? Tachibana fez beicinho e chutou Sasuke para longe. Então irei competir com você em pura esgrima. Dizendo isso, ele correu e seu Sharingan também chegou ao estado 3, Tomoe. Sasuke também estava confiante e brandiu sua espada contra ele sem dizer uma palavra. O som metálico do ferro martelando era incessante. Naruto olhou fixamente para as duas pessoas no campo. Eles estavam se movendo tão rápido que ele nem conseguia enxergar direito. Sasuke, o quanto você cresceu durante esse tempo? Ele cerrou os punhos involuntariamente. Mas quem sabia que o próprio Sasuke estava sofrendo? Ele descobriu que Tachibana era exatamente como ele havia dito, usando a mesma força e velocidade que ele. Era quase igual ao estado em que ele não abriu a marca da maldição. Mas mesmo assim ainda era extremamente desconfortável para ele revidar. A espada de Tachibana era mortal, e toda vez que Sasuke tentava atingir seu ponto mais fraco, o contra-ataque lançado pela vantagem da velocidade o forçava a receber o golpe ou parar seu próprio ataque. Não demorou muito para que várias manchas de sangue aparecessem no corpo de Sasuke, o que o fez parecer muito assustador. Bloqueando novamente o ataque de Tachibana, Sasuke deu um passo para trás e olhou para a espada Kusanagi com angústia. Várias lacunas apareceram nele. Ao voltar, ele teria que deixar Orochimaru ajudá-lo a consertá-lo. Ele embainhou a espada longa, e Sasuke começou a formar selos novamente. Estilo de fogo, técnica da chama do dragão. Estilo de fogo, técnica de fogo do sábio da fênix. Um grupo após o outro de chamas saíam de sua boca, e a temperatura no local aumentava significativamente. Tachibana também puxou sua espada e se levantou. Ninjutsu, o ataque mais poderoso de um ninja. No entanto, sua chama é muito fraca. Ele formou um selo de uma mão. Estilo de fogo, grande aniquilação de fogo. A onda de fogo sem limites varreu, engolindo completamente a pilha de pequenas chamas de Sasuke. O rosto de Orochimaru estava solene. A intensidade dessa chama era mais forte que a chama do óleo de sapo de Jiraiya. Orochimaru-sama, vamos correr? Esse Tachibana é muito assustador. Kabuto empurrou os óculos e murmurou. Acho que Sasuke-san já terminou por hoje. Calha a boca. Orochimaru repreendeu como se estivesse descontente. Se Tachibana-kun quisesse matar Sasuke, ele já estaria morto. Caso contrário, se ele não pudesse, o deus voador do trovão e o estilo madeira seriam inúteis. Kabuto pensou e assentiu, fazia sentido. Vendo que o fogo estava prestes a engolir Sasuke, Naruto também ficou um pouco ansioso. Ele estava prestes a agir. Fique aqui e espere. Tachibana-san tem suas próprias medidas, disse Yakumo. Zizi. Foi. Sasuke, que estava em estado de maldição, envolveu seu corpo com suas asas e forçou o rompimento das chamas, indo direto para Tachibana. O Chidori que Sasuke havia preparado atacou ferozmente sob a bênção da força de mergulho. Você ainda está com pressa. Embora este ninjutsu tenha sido criado por Kakashi-sensei, eu o ensinei a você. Tachibana não ficou com medo algum, e uma bola de raios apareceu em sua mão direita para cumprimentá-lo. Zizi. Os arcos colidiram continuamente e no final cancelaram-se mutuamente. Não, é impossível. Este é o resultado dos meus 2 anos e meio de trabalho duro. Como pode ser? Sasuke ficou incoerente. Ele podia aceitar que tinha perdido para Tachibana, mas não podia aceitar que tinha perdido tão completamente. Essa lacuna era como um abismo, e ele não via a menor esperança de vencer. Vendo que Sasuke tinha começado a duvidar de sua vida, Tachibana sabia que só conseguiria continuar vivendo até aquele ponto. Ele conseguiu o que queria e, como resultado, ele também deveria contar algo a Sasuke. A última das 3 técnicas ninja Genjutsu.
Tsukuyomi. Sasuke, que havia saído do estado amaldiçoado, levantou a cabeça bruscamente após ouvir o nome. Essa é a técnica de Itachi. Porque Tachibana também a conhece. A consciência dos dois entrou no espaço Tsukuyomi ao mesmo tempo. Capítulo 158. Tachibana descobriu que parecia estar usando Tsukuyomi de uma forma pouco ortodoxa. Este genjutsu sob o Mangekyou Sharingan era originalmente uma super técnica que podia incapacitar até pessoas fortes em um único movimento. Mas Tachibana o usava para trocar informações sempre que o usava. As únicas duas vítimas em que ele usou a técnica de forma diferente foram Zabuza e a Nove Caudas. No entanto, isso parecia estar bom para ele. Talvez esse seja o verdadeiro uso do Tsukuyomi. No momento em que Sasuke percebeu que eles estavam em um genjutsu, ele se apressou em falar. Tachibana, eu te dei o que você pediu, e agora quero saber a verdade de tudo. Depois de saber que Danzou havia morrido, ele quis voltar correndo para Konoha para entender a situação. Mas Orochimaru estava ao seu lado, e ele não conseguiu o que Tachibana queria naquele momento, então foi difícil obter qualquer informação substancial. Então, ele só podia reprimir seus impulsos e se concentrar no treinamento. Até que ponto Orochimaru melhorou a marca da maldição? Tachibana não respondeu, mas perguntou. Sasuke bufou porque não ouviu o que queria e disse relutantemente. Está próximo da perfeição, e o controle da marca amaldiçoada é bastante aprimorado. Foi preciso muito esforço para obtê-la de Orochimaru, é absolutamente verdade. Como uma das conquistas de orgulho de Orochimaru, foi muito difícil para Sasuke aprender a técnica. Sasuke não exagerou seus esforços. Tachibana sentiu, se você mentir para mim agora, eu mesmo matarei Itachi, para que você nunca mais se vingue pelo resto da vida. Droga! Que tipo de demônio é esse? Sasuke sentiu formigas rastejando por todo o corpo só de ouvir isso. Talvez, se Itachi soubesse que Tachibana estava vindo atrás dele, ele pudesse se matar antes. Ok, não vou mais te provocar. É só perguntar se tiver alguma coisa. Tachibana acenou com a mão e imediatamente mudou de assunto. Os olhos de Sasuke se contraíram. Não toque em Itachi. Ele é meu para matar. Tachibana abriu as mãos e disse inocentemente. Se você não ficar mais forte logo, temo que ele morrerá de causas naturais antes que você possa matá-lo. Tic. Sasuke bufou, não se preocupando mais em responder. Depois de pensar por um longo tempo, ele descobriu que tinha algumas perguntas e era um problema pensar por onde começar. Por que não começamos com Danzou primeiro? Tachibana lembrou gentilmente depois de ser arrastado para um silêncio constrangedor. Sim, Danzou. Ele é o assassino que destruiu o clã Uchiha? Sasuke decidiu o assunto. Tachibana coçou o queixo e pareceu organizar seus pensamentos. Depois de um longo tempo ele disse incerto. Se você quer dizer que sim, isso pode ser considerado verdade, mas ele não fez nada diretamente. Além de matar Shizui, ele realmente não atacou diretamente o clã Uchiha. Esse velho Danzou sempre esteve tocando nos bastidores. Mesmo na noite do massacre, ele enviou seus ninjas da raiz para observar. Danzou matou o irmão Shizui? Os olhos de Sasuke se arregalaram. Não me interrompa, espere eu terminar. Tachibana acenou com a mão. Ele odiava que os outros interrompessem suas explicações. Sasuke calou-se rapidamente. Como eu disse antes, também há escuridão no topo de Konoha. O que, claro, inclui Danzou. No entanto, também há 2 conselheiros. Aqueles 2 conselheiros são realmente uns canalhas, mas o papel deles é muito pequeno. Mas se você estiver interessado, pode matá-los, eu não me importo. O coração de Sasuke gelou. Konoha ainda tem alguns inimigos. Tachibana estendeu a mão, criou uma cadeira de sofá no espaço Tsukuyomi e sentou-se confortavelmente antes de continuar. Não vou falar sobre coisas muito antigas. Você só precisa lembrar que o segundo Hokage, Senju Tobirama, odiava profundamente os Uchiha, e sua vontade se estendia aos seus alunos. Danzou é a pessoa que implementou essa vontade de forma mais completa, e em toda Konoha, ele é quem acha os Uchiha menos agradáveis aos olhos. Por que atacar os Uchiha? Não somos nós também os fundadores de Konoha? Sasuke ficou muito confuso. Ele não entendia por que o segundo Hokage odiava tanto os Uchiha. Você realmente quer chegar ao fundo disso? Tachibana estava com dor de cabeça, mas suspirou e decidiu explicar pacientemente. As razões são muitas. Uma é o ódio original entre o clã Senju e o clã Uchiha, e outra é o Uchiha Madara. Mas o mais importante é que o clã Uchiha é muito instável. Instável? Sasuke olhou fixamente para Tachibana. Por que é instável? Tachibana apontou para os olhos. Você ainda deve se lembrar das circunstâncias em que o Sharingan pode ser ativado? Sasuke pensou na noite do massacre, onde despertou seu Tomoe solteiro, e também se lembrou de sentir ciúmes da força de Tachibana para despertar o Tomoe 2. Ele pensou na batalha do Vale do Fim, onde despertou o O3, Tomoe contra Naruto. Tachibana bateu palmas, e um par de enormes 3 Tomoe Sharingas apareceu em todo o espaço, pairando acima do céu como uma lua de sangue. A terra também estava manchada com uma camada de sangue, o que parecia um pouco assustador. Como você pode imaginar, o processo de despertar os olhos costuma ser acompanhado por fortes estímulos emocionais. É por isso que o clã Uchiha é instável. Imagine só, quem quer ter um grupo de psicopatas poderosos em sua aldeia, que de repente podem ficar mais fortes e traí-los? Sasuke ficou em silêncio. Ele lembrou que tinha visto muitos membros de clãs extremistas quando era jovem, e as pessoas mais extremistas geralmente estavam em posições elevadas.
Ele ficou um pouco confuso novamente. E você? Tachibana, nunca vi você sendo emotivo e perdendo o controle. E por que você tem a mesma técnica de olhar que Itachi? Em sua memória, sem falar em ser estimulado, Tachibana acompanhava Ino e Hinata todos os dias, e raramente o via ficando bravo. Para corrigi-lo, o meu é mais forte que o do Itachi. Tachibana vetou a afirmação de Sasuke com um dedo em riste. Quanto à minha capacidade de despertar meus olhos, só posso dizer que meu talento é bom e não preciso ser estimulado. Sasuke cerrou os punhos e queria subir e dar 2 socos em Tachibana. Mas ele escolheu perseverar. Continue, Sasuke disse as palavras entre os dentes. Pá! Tachibana estalou os dedos novamente, e a lua de sangue no céu desapareceu, substituída por uma enorme raposa demoníaca, rugindo para o céu. Sasuke ficou chocado ao ver que o ambiente deles havia mudado do nada para a vila de Konoha. Embora o segundo Hokage odiasse e temesse os Uchiha, afinal eles eram uma força na vila, e ele simplesmente escolheu limitá-los em vez de adotar uma abordagem mais extrema. Ele também tinha um discípulo chamado Uchiha Kagami, que dizem ser o ancestral de Shizui. Essa política também foi transmitida à terceira geração. Embora os Uchiha estivessem isolados no início, eles conseguiram viver bem em Konoha. Houve até 1 ou 2 heróis de guerra Uchiha nas guerras. A voz de Tachibana lentamente ficou baixa. Infelizmente, um ataque repentino da 9 caudas quebrou esse frágil equilíbrio. Inúmeras pessoas viram com seus próprios olhos o sinal do Sharingan nos olhos da 9 caudas, e a fonte de tudo apontou para o clã Uchiha. Sasuke ficou atordoado. Parecia-lhe que quem fez isso tinha um plano para destruir os Uchiha. Quem foi? Sasuke estava com raiva. Essa pessoa estava empurrando o clã Uchiha para o abismo. Tachibana sentou-se ereto e disse palavra por palavra. Ele se chama Uchiha Madara. Capítulo 159. Impossível. Sasuke gritou. Está registrado na história do clã que Uchiha Madara morreu muito depois da Batalha do Vale do Fim com o primeiro Hokage. É por isso que ele se autoproclama essa pessoa. Até onde eu sei, Tachibana abriu as mãos. No entanto, eu já conheci essa pessoa antes, e ele realmente tem um Sharingan. Tachibana não contou todas as informações a Sasuke porque até óbito se chamava Uchiha Madara naquele momento. Ele não tinha nada a explicar. Sasuke sentou-se inexpressivamente no chão. Ele não esperava que seu próprio ancestral tivesse traído seu povo. Os eventos seguintes transcorreram sem problemas. À medida que a rebelião da 9 caudas diminuía, os superiores ficaram cada vez mais temerosos dos Uchiha e os forçaram a se mudar do centro de Konoha. Continuou Tachibana. O conflito se intensificou passo a passo, e os Uchiha finalmente não conseguiram evitar o desejo de se rebelar. Shizui certa vez quis usar seu genjutsu para controlar todos os executivos de alto escalão e acabar com a rebelião em seu início, mas Danzou roubou-lhe um olho antes. E então Shizui morreu. Sasuke levantou a cabeça de repente, seu tom um pouco agitado. Mas o que isso tem a ver com Itachi? Ele disse que matou Uchiha para testar suas próprias habilidades. Tachibana bufou. A essa altura, você realmente acredita nessa afirmação? Por que ele não foi matar Danzou se queria testar suas habilidades? Uchiha Itachi simplesmente sentiu o que estava pensando da perspectiva do Hokage e descobriu que somente destruindo os Uchiha a vila poderia ficar em paz, livre de uma guerra. Claro, também tem você. Uma das condições que ele impôs ao terceiro Hokage era garantir que você vivesse em paz. Afinal, ele é o irmão mais velho que sempre te amou profundamente. A propósito, o homem que se autodenominava Uchiha Madara também apareceu, e foram os dois que trabalharam juntos para matar todos os Uchiha. Caso contrário, Itachi sozinho não teria conseguido. A boca de Tachibana ficou seca depois de falar de uma só vez. Suspirar. O corpo inteiro de Sasuke tremia. A quantidade de informação naquela explicação era demais. Tudo em que ele sempre acreditara se despedaçou. Sasuke sempre considerou Itachi seu pior inimigo e com essa mentalidade, estava sempre buscando maneiras de se tornar mais forte. Ele até abandonou Naruto e Konoha e foi até Orochimaru. Mas agora Tachibana estava lhe dizendo que a pessoa que ele odiava era aquela que mais o amava. Não, é impossível. Você deve estar mentindo para mim. Você e Itachi são uma equipe, só para enganar? Pá! Antes que Sasuke pudesse terminar suas palavras, Tachibana lhe deu um tapa frio que o deixou atordoado. Tachibana sempre foi muito tranquilo, nunca usando uma mão tão pesada nem mesmo com Sasuke. Não foi muito prejudicial, mas foi altamente insultuoso. Sasuke nunca tinha levado um tapa daquele jeito e ficou atordoado por um tempo, com uma expressão boba no rosto. Você acha que eu vou me dar bem com alguém que matou os próprios pais com as próprias mãos? Perguntou Tachibana friamente. Mesmo que a popularidade de Itachi fosse alta, seu talento forte e seus motivos grandiosos, Tachibana estava extremamente enojado com ele só por isso. Que desperdício de ser humano. Nesse momento, Sasuke acordou como se estivesse em um sonho. Sim, Itachi matou seu pai e sua mãe com as próprias mãos. Sasuke desejou que Itachi o tivesse matado também, para que ele não tivesse que enfrentar esse dilema do século. O irmão mais velho matou os pais para proteger o irmão mais novo. O que o irmão mais novo deveria fazer? O que você acha que eu deveria fazer? Sasuke perguntou fracamente, tendo perdido o rumo de sua vida. O único a quem ele poderia pedir ajuda era Tachibana. Em seu coração, o status de Tachibana era muito especial. Por causa do Sharingan, ele sempre considerou Tachibana como meio família. Ok, disse Tachibana, gesticulando para Sasuke se sentar no sofá. Ele não havia perdido tanto tempo falando só para preparar o caminho para esse momento?
Sasuke, você já pensou nisso? Itachi nunca considerou as coisas do seu ponto de vista do começo ao fim. Ele apenas impôs o que achava certo a você, e você foi manipulado por ele como uma marionete. No final, ele também será morto por você sob a manipulação dele, permitindo que você obtenha um Mangekyou Sharingan eterno. O que é um Mangekyou eterno? Sasuke perguntou subconscientemente. Após despertar o Mangekyou, enquanto alguém usar técnicas oculares especiais, sua visão continuará a declinar, e ele eventualmente ficará cego. Somente implantando os olhos do seu próprio irmão você poderá prevenir a cegueira, e seu poder ocular será bastante aumentado. Isso se chama Mangekyou Sharingan eterno. É por isso que eu disse que meus olhos são mais fortes que os de Itachi. Mas não olhe para mim, eu despertei a linhagem Senju, que neutralizou esse efeito colateral. Tachibana deu uma desculpa aleatória para explicar isso. Então, o propósito de Itachi é me dar o Mangekyou eterno? E então retornar para Konoha com a recompensa de matar um rebelde de nível S? Sasuke perguntou. Isso mesmo. Ele é realmente um bom irmão que pensa em mim, Sasuke bufou. Sob a orientação de Tachibana, ele foi despertado com sucesso por sua psicologia rebelde. Tachibana estava certo, no entanto. Itachi havia matado os pais de qualquer maneira, mesmo que fosse para protegê-lo. Mas Itachi alguma vez pediu sua opinião. Será que ele pensou no que Sasuke realmente precisava? Sendo assim, ele não faria isso. Ele conseguiria os olhos de Itachi, mataria Uchiha Madara e finalmente se vingaria de Konoha, que ele queria proteger. Pensando nisso, Sasuke olhou para Tachibana. Você não tem medo de que eu odeie Konoha e me vingue depois de saber de tudo isso? Em todo caso, o papel de Konoha também foi extremamente vergonhoso. Tachibana sorriu com desprezo. Comigo aqui, o que você pode fazer? Mesmo que você consiga os olhos do Itachi. Estou lhe contando tudo isso para fazer Itachi, o canalha que matou seu pai e sua mãe, morrer de dor e arrependimento. Deve ser muito doloroso para ele quando o irmão mais novo, que sempre o amou, rejeita completamente o que ele fez no final, certo? No final, Tachibana não conseguiu evitar rir. Ele realmente queria ver o quão maravilhosa seria a expressão de Itachi então. Sasuke se levantou lentamente, o poder em seus olhos estava prestes a ser ativado, mas acabou se dissipando. Você venceu. Eu mato Itachi e mato Madara. Mas é melhor rezar para ser sempre mais forte que eu, ou um dia Konoha enfrentará minha vingança. Estou ansioso por esse dia, Tachibana sorriu com satisfação. Agora, já que você está tão cheio de coragem hoje, vamos reabastecê-lo com ódio. Você reviverá a noite do massacre pelo tempo restante deste genjutsu. O rosto de Sasuke mudou. Caminho Tachibana, o que você está fazendo? O espaço mudou novamente, e a cena em que Itachi matou seus pais com as próprias mãos reapareceu. De novo e de novo. Quando ele saiu do genjutsu. Ah, Tachibana, você... Sasuke gritou e caiu no chão fracamente. Orochimaru, leve-me embora. Depois de se esforçar para dizer algumas palavras, Sasuke não conseguiu mais se segurar e desmaiou. Sasuke. Naruto queria correr, mas foi impedido por Tachibana. Deixe-o ir. O acordo com Orochimaru já foi esclarecido. Já que Sasuke não quer voltar, não podemos interferir. Mas Naruto queria dizer algo mais, mas Orochimaru já havia aproveitado esse momento para alcançar Sasuke. Tachibana realmente cumpriu sua promessa. Estou ansioso pelo nosso próximo encontro. E você, Uzumaki Naruto, se não se esforçar, nem vai conseguir ver as costas do Sasuke. Cucu. Depois de falar, os três afundaram lentamente no chão e desapareceram. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 160. Em uma base secreta no País do Som, Kabuto descuidadamente colocou Sasuke cheio de cicatrizes em uma cama, com um sorriso irônico no rosto. Desde que Sasuke desertou para o lado de Orochimaru, ele passou a ser tratado como um tesouro. Quando as coisas davam errado, Sasuke até gritava com Orochimaru, quanto mais com seus subordinados. Agora, vendo seu ego esvaziado pelas mãos de Tachibana, Kabuto se sentiu indescritivelmente feliz. Ao mesmo tempo, seu medo de Tachibana triplicou. Depois de tratar Sasuke brevemente, Kabuto entrou no laboratório de Orochimaru. Apenas Kabuto e Sasuke tinham permissão para entrar e sair do laboratório de Orochimaru quando quisessem, os outros só podiam entrar como cobaias. Orochimaru estava diante de uma mesa de operação cercada por vários instrumentos de alta tecnologia que pareciam fora de lugar no mundo ninja. Kabuto, venha me ajudar, ele disse. Na mesa de operação havia um Zetsu branco. Depois que Tachibana ordenou que Kizami enviasse alguns Zetsus brancos para Orochimaru, Kizami enviou aqueles que estavam próximos dele naquele momento, e alegou que eles o irritaram. O Zetsu negro não se importou muito, sabendo que alguns Zetsus brancos eram realmente problemáticos. Matar alguns não foi grande coisa, ele apenas os substituiu. Na realidade, Kizami usou o Zetsu para localizar uma das bases de Orochimaru e os deixou lá. Era natural ficar cauteloso com as estranhas criaturas que apareciam de repente, mas Orochimaru não conseguiu resistir ao seu amor pela pesquisa científica. Essa pesquisa lhe trouxe inúmeras surpresas. O Zetsu branco era simplesmente incrível, muito semelhante em natureza às células de Hashirama, mas um pouco mais fraco. Essa fraqueza na verdade era benéfica, pois as células de Hashirama eram muito erosivas. O Zetsu branco, no entanto, era extremamente compatível com qualquer chakra e podia até despertar o estilo madeira após transplantar um certo número de células de Hashirama. Mais importante ainda, embora os Zetsus brancos fossem criaturas com inteligência, eles não tinham alma.
Isso significava que a técnica de reencarnação de cadáveres vivos não encontraria nenhum obstáculo ao usá-los. Observando a língua de Orochimaru se torcer, Kabuto não pôde deixar de perguntar: Orochimaru-sama, você não está preocupado com Uchiha Sasuke? Se fosse o Orochimaru do passado, ele teria iniciado imediatamente o tratamento dos ferimentos graves de Sasuke, sem deixar nenhum perigo oculto. Afinal, aquele era seu futuro corpo. Como ele poderia deixá-lo machucado? Mas hoje, Orochimaru o ignorou e foi direto para o experimento. Kabuto, já passou da hora? Os olhos sombrios de Orochimaru se reviraram, assustando Kabuto e fazendo-o ficar em silêncio. No entanto, ele ainda explicou ao seu competente subordinado: Sasuke ainda tem alguma utilidade, mas não como um recipiente para mim. Olhando para o Zetsu branco, seu olhar era tão gentil quanto o de seu primeiro amor. Neste Zetsu branco, ele viu infinitas possibilidades. Orochimaru olhou com desejo, tendo visto o horror do poder combinado dos Uchiha e Senju. Kamiyo Tachibana, espere, ele pensou, cedo ou tarde, eu me tornarei um ser que superará você. Enquanto isso, com Orochimaru e Sasuke tendo escapado, a missão naturalmente falhou. Entretanto, Tachibana não voltou correndo para Konoha com o deus voador do trovão? Em vez disso, ele viajou lentamente, pois era a primeira vez que Yakumo saía da vila de Konoha, e ele iria mostrar o local a ela. Em uma cidade fronteiriça entre a Terra da Grama e Konoha, Yakumo olhou ao redor como uma criança curiosa. Tachibana seguiu atrás, pagando por qualquer coisa em que seus olhos permanecessem por mais de 2 segundos. Nos últimos 2 anos, ele havia juntado dinheiro suficiente para gastar, então não se importava. Naruto estava fora de sintonia com essa atmosfera animada, permanecendo taciturno durante todo o caminho, com a cabeça baixa e pensativa, o que era compreensível. Tachibana não o incomodou, sabendo que esse golpe não seria menos severo do que a batalha no Vale do Fim, 3 anos atrás. Ele esperava que isso aumentasse o desejo interior de Naruto por força. Talvez esse período tenha marcado a maior diferença de força entre Sasuke e Naruto, a menos que Naruto a superasse desesperadamente. Depois de uma tarde feliz de passeio, Yakumo estava cansado e logo adormeceu ao retornar ao hotel. Tachibana então bateu na porta de Naruto. Você ainda está pensando nisso? Ele perguntou. Naruto, que estava olhando para o teto, sentou-se quando ouviu a voz de Tachibana, com a cabeça ainda baixa. Tachibana, por que Sasuke escolheria Orochimaru em vez de retornar para Konoha conosco? Tachibana encostou-se no batente da porta sem entrar. Naruto, já que você considera Sasuke um amigo, você sabe o que ele mais quer? Naruto pensou por um momento. Ele queria matar o irmão dele, aquele cara Uchiha Itachi. É isso mesmo, disse Tachibana lentamente, abrindo as palmas das mãos. Já que você sabe o objetivo dele, você agora é uma espécie de restrição para ele. Sasuke só ganhará a maior força se dedicar de corpo e alma à sua vingança. Naruto ficou desapontado. Ele sabia disso, mas estava preocupado que Sasuke estivesse sendo usado por Orochimaru. Vamos deixar Sasuke de lado por enquanto, continuou Tachibana. Desta vez, você viu o quanto ele cresceu. Se quiser trazê-lo de volta para a aldeia um dia, não basta confiar apenas em suas palavras. Tachibana se aproximou, deu um tapinha no ombro de Naruto e o olhou nos olhos. Você não pode fazer nada agora. Não consigo fazer nada do jeito que estou agora. Naruto murmurou, olhando para a palma da mão. Seu espírito de nunca desistir ressurgiu. Tachibana, você tem razão. Não posso fazer nada agora, mas não vou desistir. Quando eu voltar para a vila, recomeçarei o treinamento especial e preciso completar aquele jutsu. Tachibana sentiu, satisfeito. Foi bom para alguém com uma personalidade tão direta ter essa determinação. Suas emoções iam e vinham rapidamente. Enquanto isso, na Terra do Relâmpago, 2 figuras em vestes pretas com nuvens vermelhas disparavam entre prédios altos. Kakuzu, você tem certeza de que o Jinchuriki do Duas Caudas está aqui? Não nos deixe perder tempo de novo. Calha a boca. Comprei essa informação por 200 mil ryu. Ah? Depois que você comprou, matou o informante e ganhou 400 mil ryu a mais? Foi assim que você conseguiu aquele dinheiro que me contou antes. Você realmente sabe fazer negócios. Vou considerar isso um elogio, Idan. Sob o manto da noite, uma crise terrível se aproximava lentamente. Capítulo 161. Depois de receber uma conversa estimulante de Tachibana, Naruto recuperou completamente seu espírito de luta no dia seguinte. Ele estava ansioso para retornar à aldeia e continuar seu treinamento especial. O estranho vínculo entre Indra e Azura era evidente. Normalmente Naruto, que tinha visto a imensa força de Tachibana e estava realmente tentando alcançá-lo, sua prática permanecia dentro da normalidade. Desta vez, porém, ao ser esmagado unilateralmente por Sasuke, Naruto ficou mais animado do que nunca. No caminho de volta, dezenas de clones das sombras praticaram a transformação da natureza do chakra com folhas. Tachibana e Yakumo não estavam com pressa, aproveitando a jornada enquanto Naruto treinava enquanto caminhavam. Eles finalmente retornaram para Konoha depois de 3 dias. Tsunade não ficou surpresa que Sasuke não retornou. Ela sabia o quão poderosa era a habilidade de Orochimaru de enganar as pessoas, até ela quase caiu nessa uma vez.
Ela concordou com essa missão com base no status especial de Sasuke, bem como em consideração a Tachibana e Naruto. Quando a meia-noite se aproximava depois de mandar Shizune embora, Tsunade levou Tachibana de volta para sua casa para beber alguma coisa. Claro, para Tsunade as bebidas eram medidas por garrafa. Depois de se tornar Hokage, Tsunade escolheu não viver na casa do clã Senju. Era grande demais para ela sozinha, sempre lhe dando uma sensação de solidão quando voltava para casa à noite. Ela simplesmente comprou uma casa não muito longe do prédio do Hokage, paga com as finanças da vila. Pelo menos isso ela poderia gastar por todos os seus esforços pela vila. Os dois sentaram-se no terraço, observando o movimento das pessoas na rua e as celebrações distantes. Naquele momento, a atmosfera animada de Konoha atingiu o auge. Eu meio que entendo porque o vovô e os outros estavam tão desesperados por esta vila, suspirou Tsunade, tomando um gole de sua bebida e se sentindo tocada. Tachibana sentou-se ao lado dela, sentindo a brisa fresca, tão confortável que ele até fechou os olhos. É só uma ilusão. Quando a guerra começa, você sabe como a vila realmente é, irmã Tsunade. Tsunade ficou em silêncio. A guerra sempre foi um tema inevitável. Konoha foi fundada há 60 anos, e seu avô morreu muito jovem. Nos últimos 50 anos, Konoha passou metade do tempo em guerra. Quantas pessoas ela conhecia que morreram nessas batalhas? Tsunade, um pouco atordoada naquele momento, olhou para Tachibana, que estava prestes a adormecer. Se você fosse Hokage, o que faria? Tachibana respondeu inconscientemente, a grande vila de Konoha, destruindo as outras 4 vilas sozinho. As pupilas de Tsunade se contraíram repentinamente. Enquanto isso, em Sunagakure, no meio da noite, Gaara ainda estava em sua mesa lidando com vários assuntos e papéis. Chiyo e Ebisu eliminaram muitos oponentes de alto nível da nomeação de Gaara antes de se aposentarem. A atual Vila da Areia inaugurou uma nova vida, ao custo de Gaara trabalhar até tarde todas as noites. Uma batida na porta anunciou a chegada de Temari. Ela entregou uma carta a Gaara com uma expressão séria. De acordo com relatos de espiões na Terra do Relâmpago, o quarto Raikage ficou furioso e enviou um grande número de ninjas em busca de algo. Especulações preliminares indicam que o Jinchuriki do Duas Caudas está desaparecido, porque há vestígios da atividade da Akatsuki por lá. Os olhos de Gaara se estreitaram enquanto ele lia a carta cuidadosamente. A uma cauda havia sido perdida, então a organização Akatsuki não teria planos imediatos para Sunagakure. Mas Gaara não esqueceria a sensação de morrer uma vez. Se não fosse por Tachibana, seu túmulo já teria sido erguido. Portanto, Gaara sempre se preocupou com informações sobre Akatsuki, determinado a retaliar quando a oportunidade surgisse. Depois de refletir por um momento, ele escreveu um bilhete e o entregou a Temari. Por favor, vá para Konoha, informe o quinto Hokage sobre esta informação e fique lá. Temari, você será a ligação de longo prazo de Sunagakure em Konoha a partir de agora. Qualquer informação importante deve ser enviada de volta à vila imediatamente. Temari ficou um pouco nervosa, mas não recusou. Há algum problema na aldeia? Não se preocupe, com a ajuda da anciã Chiyo, basicamente não há mais ninguém contra mim agora. Na Terra do Relâmpago, em uma muralha em ruínas, Idan jazia em uma formação estranha com uma longa foice cravada no estômago. E aí, Kakuzu-san, como está o Jinchuriki do Duas Caudas? Kakuzu caminhou até a mulher que estava pregada na parede, observou-a e assentiu. Quase pronto. Levante-se. Certo. Idan se endireitou com a foice. A vida desses Jinchurikis é realmente tenaz. O ninja comum morre logo após o início da minha cerimônia. No entanto, ela sobreviveu até agora. Kakuzu carregou a mulher, que havia perdido completamente a capacidade de resistir, ignorando Idan, que ainda sangrava. Os dois encontraram uma caverna escondida e se comunicaram com Pen usando a técnica de projeção. Pen, que estava na Terra da Chuva, rapidamente recebeu o sinal e convocou os outros membros. Eles se reuniram logo. O Duas Caudas foi coletado? A velocidade de Kakuzu e Idan é impressionante, comentou Zetsu, que acabará de costurar o braço de Deidara. Kakuzu estava um pouco impaciente. Vamos começar a selar. Não me faça perder tempo. Eu poderia estar ganhando dinheiro agora mesmo. Este lugar não ficava longe do Templo do Fogo, na Terra do Fogo. Não muito tempo atrás, ele viu uma recompensa de até 30 milhões no escritório de troca de recompensas. O alvo era o Templo do Fogo. Com essa motivação, Kakuzu estava ansioso para concluir a extração da besta com cauda. Pen fez alguns selos de mão sem falar. A estátua de Gedo abriu lentamente a boca, e os dedos de vários membros da Akatsuki se iluminaram com luzes verdes. Técnica de selamento. 9 selos consumidores dos dragões fantasmas? Uma sucção poderosa saiu da boca da estátua Gedo. O corpo da mulher flutuou no ar, e uma corrente de chakra fluiu de seu corpo. Como Deidara ainda estava se recuperando e o corpo de Sasori ainda não havia se recuperado, esse tempo de selamento foi um pouco maior que o de Gaara. Os dedos da mulher se moviam imperceptivelmente. Em seu mundo interior, ela gritou, Matatabi. Que diabos está acontecendo? Sentindo o chakra do Duas Caudas sendo lentamente retirado de seu corpo, Yujito ficou ansiosa. Capítulo 162. Esses olhos são semelhantes aos do sábio dos 6 caminhos, mas há algo errado com eles. A voz de Matatabi soou um pouco alarmada, mas ela rapidamente percebeu que algo estava errado. Embora ambos fossem Rinnegan, o par de Nagato lhe deu uma sensação exatamente oposta. O chakra do sábio dos 6 caminhos era quente e abrangente, enquanto o chakra de Nagato emanava uma indiferença que gelava até os ossos.
Yujito, posso estar condenada. Matatabi observou seu chakra sendo sugado para a estátua Gedo, impotente para resistir. A estátua Gedo e o Rinnegan tinham poderes naturais de supressão sobre bestas com cauda. Sua única escolha era se tornar o Jinchuriki do 10 caudas novamente. Porém, Matatabi olhou para Yujito. O relacionamento original deles era de indiferença e benefício mútuo. O selo era o mesmo no corpo de qualquer pessoa, e isso não impedia Yujito de usar seu chakra. Mas depois da experiência traumática de ser manipulado por Tachibana, a besta com cauda pareceu ter encontrado um ponto em comum com Yujito, e o relacionamento deles cresceu muito. Foi uma pena que logo depois de se tornarem os Jinchuriki perfeitos, eles foram capturados pela Katsuki. Yujito, depois que eu for extraído, você estará temporariamente livre do controle do selo. Se tiver a chance, use toda a sua força para estimular aquela marca com chakra, disse Matatabi com sinceridade. Esta é sua única esperança de sobrevivência. Essa marca? O rosto de Yujito mudou ligeiramente. Era a marca vergonhosa que Kamiyo Tachibana havia deixado nela, marcando-a como uma besta de invocação. Mas agora pode ser sua única chance de sobreviver. Mais de 3 dias se passaram num piscar de olhos, e a selagem chegou ao fim. Quando o último chakra da besta com cauda foi engolido pela estátua de Gedo, o corpo de Yujito caiu no chão. Nenhum dos membros da Akatsuki sequer olhou para ela. O vazio deixado pela extração da besta com cauda causaria uma perda contínua de vitalidade. Até mesmo o físico monstruoso do clã Uzumaki só conseguiu resistir por um tempo depois que uma besta com cauda foi extraída. Então, para eles, Yujito já era uma mulher morta. Correu inesperadamente bem. Ninguém nos incomodou desta vez. Idan se espreguiçou, com o corpo rígido por não se mexer muito durante o selamento. Embora não haja mais nenhuma besta com cauda, ela ainda é um bom sacrifício. Quero dedicá-la a Jashin. Ele caminhou lentamente em direção a Yujito para se preparar para a cerimônia enquanto ela ainda estava viva. Os outros membros da Akatsuki o ignoraram. Todos ali tinham seu próprio estilo e preferências. Contanto que não interferisse na missão, nem mesmo Pen interviria. Quando Pen estava prestes a explicar o próximo passo, o corpo de Yujito de repente se transformou em uma nuvem de fumaça. Todos os olhos se voltaram para onde Yujito estava. Isso foi um jutsu de invocação? Komogakure é tão louco que trata os Jinchurikis como bestas de invocação? Kizami sorriu, achando a situação interessante. Pode não ser Komogakure, mas Kamiyo Tachibana, disse Zetsu Negro. Ao ouvir esse nome, até Pen franziu a testa. Por que esse cara era tão problemático? Uma inexplicável sensação de urgência surgiu em seu coração. Zetsu Negro continuou explicando. Na batalha na Terra das Águas Quentes, Kamiyo Tachibana usou o jutsu de invocação para convocar Yujito e o Duas Caudas para a batalha. Não importa o que aconteceu. O selamento está completo, e estou indo para o Templo do Fogo agora. Kakuzu, indiferente a esse acontecimento, só se importava com a recompensa de 30 milhões de ryu que o aguardava. Não. Pen parou Kakuzu, que estava prestes a sair, fazendo-o franzir a testa. Precisamos acelerar a coleta das bestas com cauda. Se Kamiyo Tachibana conseguir salvar a vida do Jinchuriki, nossas atividades serão expostas. Precisamos correr contra o tempo. Kakuzu ficou descontente. Qualquer um que se interpusesse entre ele e o dinheiro era seu inimigo. Pen, percebendo que não era bom pressionar seus subordinados daquele jeito, imediatamente acrescentou. O salário será aumentado. Desta vez, Kakuzu ficou satisfeito. Depois de apaziguar seu subordinado, Pen organizou as tarefas para cada grupo. O corpo de Sasori ainda está sendo reparado. Deidara e um novo membro cuidarão do 3 caudas. Kizami e Itachi estão encarregados do 4 caudas e do 8 caudas. Kakuzu e Idan capturarão os 5 caudas. Quanto aos 6 caudas e aos 7 caudas, eu mesmo cuidarei deles. Com exceção de Kakuzu, que ainda tinha algumas reservas, ninguém mais se opôs. Um lampejo de uma emoção indecifrável passou pelos olhos de Uchiha Itachi. Pen não havia mencionado a 9 caudas. Existe outro acordo secreto? Em Amegakure, dentro de uma torre imponente, Deidara estava preocupado em preparar sua arte. Para sua argila explosiva, ele exigia não apenas a beleza do momento, mas também a arte antes da explosão. Ele estava no processo de criação de um novo estilo artístico. Senpai, o chefe nos deu uma missão. Vamos pegar o 3 caudas. Tobi, com seu jeito bobo de sempre, surgiu de repente do chão da sala, assustando Deidara e fazendo com que o pássaro de argila que ele estava esculpindo cuidadosamente fosse destruído instantaneamente. As veias saltaram na testa de Deidara. Se não fosse seu próprio quarto, ele teria jogado o barro em Tobi. Tobi, quantas vezes eu já disse para você bater antes de entrar? Ahaha, senpai, é só minha primeira missão. Estou um pouco animado. Tobi coçou a cabeça, envergonhado, e disse animado. Senpai, vamos logo. A terra da água é longe. Deidara guardou sua argila com relutância e vestiu um manto negro característico da Akatsuki com nuvens vermelhas. Terra da água? Nosso alvo é o 3 caudas? Sim, sim. É um cara grande, não está preso ao corpo de um Jinchuriki, respondeu Tobi. As palavras de Tobi intrigaram Deidara. Um cara grande? Isso significa que posso dar tudo de mim dessa vez? A ideia de poder explodir uma besta com cauda com sua arte fez seu sangue ferver. Vamos, Tobi. Vamos para a terra da água agora mesmo. Empurrando a porta, Deidara subiu as escadas animado, completamente alheio ao olhar cada vez mais profundo de Tobi atrás dele. 3 caudas, nos encontraremos novamente, pensou Óbito consigo mesmo. Havia muita história entre ele e o 3 caudas.
Rin havia se tornado a Jinchuriki do Três Caudas antes de morrer, e Yagura foi controlado por ele por muito tempo depois de se tornar o Jinchuriki do Três Caudas. Foi por isso que Obito se voluntariou para ir com Deidara capturar o Três Caudas. Entre as muitas bestas com cauda, esta era a única que tinha um significado especial para Obito. Algumas queixas precisavam ser resolvidas. Capítulo 163. Konoha. A conversa daquela noite permaneceu em segredo, e Tsunade nunca mais a mencionou. No entanto, ela não conseguia esquecer o murmúrio de Tachibana. Ele simplesmente pesava em sua mente. A grande vila de Konoha abolindo as outras 4 vilas. Era como uma semente plantada no coração de Tsunade, impossível de arrancar tão facilmente. E com isso surgiu uma pergunta. E ela quis dizer se seu avô tivesse se unido ao Uchiha Madara para unificar o mundo ninja, haveria tantos conflitos no futuro. Pensando nisso, Tsunade balançou a cabeça, um tanto divertida com seus próprios pensamentos infantis. Superficialmente, isso poderia de fato manter a paz por um tempo. Mas e depois que eles morressem? Sem um líder forte para manter as coisas sob controle, a falsa paz acabaria se desintegrando, e o mundo ninja seria novamente dilacerado. Espero que o garoto estivesse só brincando. Tsunade suspirou e continuou seu trabalho como um carimbo humano. As atividades da organização Akatsuki se tornaram mais frequentes, e ela enviou convites para compartilhar informações com os outros 3 países, exceto a Areia. Mas até agora nenhuma resposta foi recebida. Em um momento tão crítico não havia tempo para pensar no que aconteceria depois que Tachibana se tornasse Hokage. Enquanto isso, a cirurgia de Kakashi para transplantar as células de Hashirama foi bem sucedida. Ele finalmente recebeu alta do hospital após se adaptar ao novo corpo por alguns dias. Sentindo o poder emergindo constantemente dentro dele, Kakashi agora queria testar seus limites. No entanto, apenas Tsunade, Jiraiya e Tachibana foram capazes de levá-lo ao máximo em toda a vila. Tsunade estava ocupada com seus deveres como Hokage, e Kakashi estava hesitante em ir com tudo contra o líder da vila. Jiraiya estava coletando informações. Ele não conseguiria encontrá-lo, mesmo que quisesse. Depois de considerar suas opções, apenas Tachibana permaneceu. Depois de procurar por um tempo, ele encontrou Tachibana acompanhando o hino na floricultura Yamanaka. A Tachibana, desculpe incomodá-lo, mas você está a fim de uma luta? Tachibana também ficou curioso sobre a força atual de Kakashi e prontamente concordou em lutar. Parece que a cirurgia foi bem sucedida, observou Tachibana. É graças a este Sharingan. Caso contrário, meu corpo não teria sido capaz de suportar aquela força avassaladora, respondeu Kakashi, relembrando a experiência com um medo persistente. Mesmo uma pequena quantidade de células de Hashirama estava repleta de energia violenta. Ele quase sentiu como se uma grande árvore estivesse prestes a explodir de seu corpo. Não valeu a pena? Tachibana sorriu. Chega de conversa. Deixe-me ver o novíssimo Kakashi-sensei. Os dois chegaram ao campo de treinamento. Tomando posição, Kakashi atacou primeiro. Estilo de fogo, técnica da grande bola de fogo. Agora fortalecido, ele se tornou mais ousado, chegando a liberar 2 grandes bolas de fogo de uma só vez. O momento é forte, mas ainda é um pouco inútil, comentou Tachibana. Ele formou um selo com uma mão, invocando 2 dragões de água que engoliram as grandes bolas de fogo. Os olhos de Kakashi brilharam. Riacho Shidose. Uma grande quantidade de eletricidade emergiu de seu corpo e se espalhou em direção a Tachibana ao longo dos restos do jutsu do dragão de água. Estrondo. Sem qualquer movimento, Tachibana simplesmente liberou seu chakra, repelindo toda a água ao seu redor. Vamos lá, experimente seu Mangekyou, desafiou Tachibana, levantando a mão direita. Uma enorme shuriken espiralada se formou instantaneamente, emitindo um zumbido agudo. Ei, isso não é demais? O couro cabeludo de Kakashi formigou, lembrando-se do horror da última pessoa atingida pelo Rasen Shuriken. Somente vivenciando momentos de vida e morte você pode estimular melhor seu potencial. Tachibana sorriu e jogou o Rasen Shuriken. Observando as shurikens em espiral aumentarem de tamanho à medida que se aproximavam, Kakashi cerrou os dentes e ativou Kamui. Desta vez, diferentemente do braço de Deidara, a velocidade e a rotação eram incomparáveis. Com uma distorção espacial, todos os ataques desapareceram. Sua precisão e exatidão melhoraram muito, Kakashi-sensei. Parabéns, Tachibana assentiu, satisfeito com os resultados do teste. As reservas de chakra de Kakashi aumentaram cerca de 3 vezes. Os efeitos colaterais do uso do Kamui também foram muito menos severos, e transportar um Rasen Shuriken mal o deixou sem fôlego. Enquanto isso, dentro da dimensão Kamui, Obito estava sentado em silêncio no chão, segurando uma foto esfarrapada. Na foto, uma garota com pintura facial sorria alegremente. Rin, eu quero criar um mundo onde nós dois possamos existir e viver em paz. Obito acariciou a foto gentilmente. Mas então, o espaço se distorceu. De repente, um enorme Rasen Shuriken atingiu o desavisado Obito. Arg, Kakashi, seu filho da... De volta ao treino. Para agradecer a Tachibana pela ajuda no teste, Kakashi o levou a um restaurante de churrasco. Eles também discutiram assuntos sobre Sasuke. Depois de ouvir sobre a força de Sasuke, Kakashi ficou em silêncio. A traição de Sasuke à vila não foi uma negação de sua própria força como professor, agora parecia que a escolha de Sasuke era certa do ponto de vista de força. Pelo menos Kakashi não conseguiria produzir um Jounin de elite em apenas 3 anos. Tachibana estava prestes a confortá-lo quando de repente sentiu uma mudança em seu chakra.
Alguém estava solicitando uma convocação dele. Sem hesitar, ele mordeu o dedo e bateu com ele no chão. Jutsu de invocação? Uma nuvem de fumaça se dissipou, revelando Yujito inconsciente deitada no chão. É o Jinchuriki do Duas Caudas? Os olhos de Kakashi se arregalaram. Por que ele a invocou? Não, ela não é mais a Jinchuriki do Duas Caudas. Tachibana pôde ver de relance que o Duas Caudas havia sido extraído do corpo de Yujito. Ele usou as duas mãos para realizar uma técnica de cura no ferimento grave no abdômen de Yujito, e o sangramento parou. Ele não esperava que Yujito pensasse em tal maneira de escapar. Mas como ela sabia que ele realmente a convocaria e não simplesmente recusaria? Ela devia ter apostado. De qualquer forma, não importava. Vou primeiro ao escritório do Hokage. Bom apetite, disse Tachibana, deixando Kakashi enquanto se transportava com Yujito até Tsunade usando a técnica do deus voador do trovão. A aparição repentina de Tachibana assustou todos na sala. Ao ver Yujito, todos ficaram inquietos. Tachibana, o que você está fazendo? Por que trouxe o Jinchuriki do Duas Caudas aqui? A expressão de Tsunade era solene. Tachibana revirou os olhos. Ele era mesmo visto como tão beligerante? Tsunade-sama, o Duas Caudas foi extraído do corpo dela. Foi feito pela Katsuki, explicou Tachibana calmamente. Capítulo 164. Depois de descobrir os detalhes, Tsunade ficou maravilhada com as estranhas reviravoltas do destino no mundo. O que Tachibana fez originalmente com Yujito foi apenas para controlar e equilibrar Komogakuri caso eles decidissem fazer alguma coisa. Mas isso se tornou sua última tábua de salvação. Foi a mesma coisa com Gaara também? Tsunade perguntou, observando o rosto de Yujito se recuperando e estudando o ninjutsu de cura de Tachibana com curiosidade. Essa imensa vitalidade era completamente formada por seu chakra, mas não teve efeito aparente em Tachibana, mesmo quando ele usou tanto de Gaara e dessa garota. Mesmo com sua experiência médica, ela não conseguia entender o porquê. Naquele momento, Shizune entrou com alguém. Tsunade-sama, o Kazekage enviou Temari para entregar uma mensagem. Temari está aqui? Tachibana olhou surpreso. 5 minutos depois. Você realmente aplicou um jutsu de invocação no Jinchuriki do Duas Caudas? Deve haver algum motivo oculto para isso. Temari olhou para Tachibana com cautela, sua mente evocando vários cenários escandalosos. Em sua imaginação, Tachibana ficava sozinho na cama à noite, sem conseguir dormir, se revirando na cama. Finalmente vencido por uma solidão insuportável, ele usou o jutsu de invocação para invocar os Jinchuriki de Duas Caudas. Ó Yujito, não deixe ninguém saber que você é minha besta de invocação, ela imaginou Tachibana dizendo. Então, o rosto de Temari ficou vermelho, incapaz de continuar aquela linha de pensamento. Tachibana olhou para Temari magoado e indignado. É esse o tipo de pessoa que você pensa que eu sou? Era um cartão de seguro contra a nuvem. Temari sorriu, percebendo que havia deixado sua imaginação correr solta. O que ela não sabia era que Tachibana sentia-se profundamente arrependido. Como pôde esquecer uma oportunidade tão grande? Ele ainda era honesto demais, lamentou consigo mesmo. Após um tratamento básico, a vida de Yujito estava fora de perigo. Tachibana não a acordou como fez com Gaara. Tsunade ainda precisava decidir seu destino. Depois de pensar um pouco, Tsunade tomou uma decisão. Vamos manter Yujito em Konoha por enquanto. Se a devolvermos para Komogakuri, aquele velho Raikage pode pensar que estamos em conluio com a Akatsuki. Tachibana abriu a boca, mas decidiu não falar. Na verdade, o relacionamento entre Akatsuki e Konoha era profundo. O líder atual era aluno de Jiraiya, e o cérebro por trás de tudo isso também era aluno de Jiraiya. Nossa, isso significa que Jiraiya era o maior gênio do mundo ninja? Yujito foi entregue a Anbu para custódia, e Temari entregou sua carta a Tsunade. Depois de explicar seu pedido para ficar em Konoha, Tsunade concordou prontamente. Tachibana ficou satisfeito com isso. O ambiente da Terra do Vento era muito hostil. Konoha seria muito mais confortável para ela. O cunhado dele era realmente inteligente. Quando ele estava prestes a levar Temari para casa para passar um tempo de qualidade juntos, Tsunade o impediu novamente. Há outra tarefa com a qual preciso da sua ajuda, disse Tsunade, um pouco envergonhada por interromper os planos do casal. Algo aconteceu na Terra dos Demônios. O monstro que eles mantiveram selado por gerações está dando sinais de que vai se libertar. Dizem que esse monstro quase destruiu o continente nos tempos antigos. Felizmente, uma sacerdotisa na Terra dos Demônios lançou um selo para pôr fim à catástrofe. A Terra do Fogo e a Terra dos Demônios são aliadas há gerações. Preciso que você proteja a sacerdotisa delas e reforce o selo. Tachibana franziu a testa. É urgente? Tsunade assentiu. Se você não tivesse vindo, eu teria enviado alguém para te encontrar. Você pode chamar qualquer ninja da vila que precisar. Tachibana era o guerreiro mais poderoso da vila, e o único que Tsunade tinha certeza de que teria sucesso naquela missão. Além disso, Tsunade tinha a intenção de ajudar Tachibana a conquistar alguns méritos. Afinal, tornar-se Hokage exigia não apenas força, mas também conquistas extraordinárias. O monstro parecia se chamar Moro. Tachibana tentou muito se lembrar dos pontos da trama relacionados, mas só se lembrava do vilão principal chamado Yumi e da sacerdotisa chamada Shion. O resto foi um branco. Assim, aquela Shion também era bonita, com olhos muito parecidos com os da Hinata. As duas também eram parecidas. Ele conseguia se lembrar um pouco dela. Não precisa, já estou satisfeito sozinho.
Irei rápido e voltarei logo, disse Tachibana, pronto para uma batalha rápida. Ele tinha pontos suficientes agora e originalmente planejava trocá-los pela estátua de Gedo nos próximos dias. Parecia que ele teria que esperar até retornar da Terra dos Demônios. No dia seguinte, de manhã cedo, Tachibana estava bem vestido, sem nenhuma bagagem e viajando com pouca bagagem. Antes de sair, ele também foi ao prédio do Hokage. Ele esperava que Tsunade ligasse de volta para Jiraiya. O progresso de Naruto no domínio do Rasen Shuriken atingiu 50%. Nesse nível, ele conseguia soltá-lo suavemente, mas como não conseguia arremessá-lo, isso também danificaria os nervos da sua mão. Mais alguns usos e até mesmo Naruto com a 9 caudas se tornaria inútil. Estava na hora de ele aprender o modo sábio também. Além disso, com a investigação aprofundada da Akatsuki, Jiraiya logo viajaria para Megakuri. Ele estava pronto para ir. Desta vez, o herói não deve cair ali. A Terra dos Demônios estava localizada na junção de Takigakuri e da Terra. Havia um enorme cânion, e entre eles havia quase 10 pequenos países, grandes e pequenos. A Terra dos Demônios era um deles. Tachibana primeiro alcançou a fronteira da Terra do Fogo usando sua marca do Deus Voador do Trovão, depois seguiu em direção a Takigakuri. Quando chegou à fronteira da Terra dos Demônios, meio-dia depois, ele descobriu que ela havia se tornado um purgatório na Terra. Milhares de guerreiros fantasmas em armaduras como soldados organizados, marchavam firmemente em direção aos pântanos. Os soldados da Terra dos Demônios lutaram muito para resistir, mas a armadura desses guerreiros era muito forte, tornando difícil para pessoas comuns até mesmo romper suas defesas. Mesmo que um samurai poderoso destruísse desesperadamente um guerreiro, ele se repararia rapidamente e automaticamente. Tachibana ativou o modo sábio e flutuou no ar. Suas sobrancelhas se ergueram em interesse. Sob sua percepção, esses bonecos exalavam energia natural. De uma fonte desconhecida, um fluxo de energia fluía constantemente, reparando os bonecos quebrados. Esse era o poder de Moryu? Suprimindo sua curiosidade, a primeira tarefa de Tachibana foi salvar esses soldados. O céu estava coberto de nuvens escuras, como se o próprio mundo estivesse preocupado com o futuro desta terra. No entanto, isso também lhe poupou muitos problemas. Tachibana ergueu a mão direita bem alto, e uma forte luz elétrica brilhou dela, criando uma conexão com as nuvens escuras. Trovões abafados ribombaram dentro das nuvens. Desde os tempos antigos, trovões e relâmpagos representam a glória dos céus, com o poder de derrotar o mal e exorcizar demônios. Rugido. Uma fera sobrenatural composta inteiramente de trovões e relâmpagos colocou a cabeça para fora da nuvem de tempestade, seus olhos vermelhos instantaneamente fixos no alvo. Estilo relâmpago. Kirin? Tachibana baixou a mão direita e a fera do outro lado do céu desceu com tudo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.